Boa noite para você de casa. Moradores dos distritos de Pindaíbas e Alagoas prestam depoimentos à CPI da Copasa. O boletim epidemiológico confirma 20 novos casos de coronavírus em Patos de Minas, mas não registrou óbitos. Pessoas com 19 anos completos começam a ser vacinadas contra a Covid em Patos de Minas. Cai o número de doações de alimentos durante a vacinação. Imunizados idosos retomam atividades normais, mas especialistas alertam para cuidados. Cruzeiro sai na frente, mas jogo pela Série B do Brasileiro termina empatado. Patenses fazem filas para apostar em concurso acumulado da Mega Sena. Especialistas defendem que imunização massiva pode prevenir o aparecimento de variantes da Covid-19. Tem também a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Cerca de 1.500 jovens com 19 anos completos devem ser vacinados contra a Covid-19 em Patos de Minas. Nesse primeiro dia de vacinação destinada a esta faixa etária, apenas 200 receberam as aplicações no período da manhã. Mais uma vez, a convocação teve baixa. Agora, do público de 19 anos. No projeto Saci, que já chegou a receber milhares de pessoas, nesta quarta-feira, poucos jovens foram receber a primeira dose da vacina. A estimativa dessa faixa etária é de 1.500 pessoas, aproximadamente. Só que a gente também fez a divisão, da letra do alfabeto, exatamente para evitar o tumulto, evitar a aglomeração. E o pessoal tem respeitado bastante, A gente está até surpreso, o pessoal tem respeitado muito. A expectativa é de vacinar cerca de 1.500 pessoas com 19 anos em Patos de Minas. Mas pela manhã, apenas 200 receberam o imunizante. Muito melhor a pessoa já vir na data que está divulgada para ela, na letra que está divulgada para ela, do que depois ter que esperar o dia dos faltosos, que agora a gente tem o dia dos faltosos, A pessoa não pode vir qualquer dia. Para se vacinar, é preciso levar entre os documentos necessários o CPF e comprovante de endereço. Depois, é só aguardar o momento de receber a dose da esperança. O CPF, identidade com foto, um comprovante de endereço, o cartão de vacina, e exigir e ter a idade, que estão pedindo no dia com a letra, Com a vacina, você protege a si e quem mais ama. Você vai ver agora que é possível realizar procedimentos para implantes odontológicos guiados de forma menos invasiva e com maior precisão. Após o início da pandemia do novo coronavírus, as pessoas pararam de sorrir. As máscaras previnem que a doença respiratória seja transmitida, mas também cobrem os dentes que compõem o sorriso das pessoas. E, consequentemente, a atenção dada à saúde bucal foi pouco a pouco sendo deixada de lado. Especificamente nesse momento de pandemia, onde as pessoas se cuidam, têm pouco acesso aos meios de tratamento. Eu acho que nós vivemos uma fase crítica, já há muito tempo crítica no Brasil, especialmente na saúde bucal. E hoje, 88% da população do Brasil, com mais de 50 anos, tem uma doença bucal, ou uma cárie, ou uma periodontite, ou uma gengivite, ou alguma outra doença. 88%. Nós observamos uma série de doenças e patologias que têm como origem a má saúde bucal, principalmente aqueles problemas crônicos da boca. Por exemplo, doença do coração. A gente tem relatos na literatura que 45% das doenças cardíacas têm como origem problemas odontogênicos, ou seja, problemas na boca. Endocardite, que é uma doença gravíssima, cuja mortalidade chega a mais de 25%, que seria endocardite. Endocardite é quando a bactéria que está em volta, está lá acumulada em volta na gengiva, em volta do dente inflamado cronicamente, ela entra na circulação e ela para na camada interna do coração, criando uma infecção gravíssima que muitas vezes leva à morte. Atualmente existem técnicas inovadoras de tratamento odontológico, como o implante guiado, que beneficia diretamente o edentado total ou parcial, ou seja, aquelas pessoas que perderam parte ou todos os dentes e hoje usam próteses dentárias. A prótese total fixa por implante, utilizando a técnica de cirurgia guiada, certamente é o sistema mais preciso hoje na implantodontia. O paciente chega no consultório, é diagnosticado,
encaminhado para a tomografia. Após a tomografia é feita uma guia de precisão cirúrgica. Essa guia será utilizada para o momento da instalação dos implantes. E todo esse processo leva no máximo 3 dias. Entre o paciente vir ao consultório, fazer o exame de imagem, planejamento, o dentista faz o planejamento virtual, em seguida é encaminhado para a cirurgia. É uma cirurgia mais rápida, precisa, segura e minimamente invasiva. O que nós temos observado também hoje é que a população está envelhecendo. E nós pegamos os pacientes mais velhos de uma época anterior, onde a higiene bucal não era uma coisa corriqueira. Então nós pegamos no consultório muitos pacientes idosos, muitas das vezes sem nenhum dente, né? E achando que uma simples prótese normal e não tem necessidade de higienização, porque a prótese é só deixar ela embebida em alguma substância que já está tudo resolvido, e não é assim. Não é assim. Hoje nós temos muita opção de tratamento para o doente que não tem o dente, principalmente técnicas inovadoras de implante, e isso exige um cuidado intenso. Por ser planejada por computador, o tempo da cirurgia é reduzido, tornando o tratamento mais acessível para as pessoas. Outro procedimento que inclui a cirurgia de implantes guiados é o implante unitário, destinado às pessoas que tenham falhas de apenas um ou mais dentes, pois a precisão cirúrgica permite a instalação do dente sobre o implante logo após a cirurgia em 95% dos casos. O implante unitário também segue o protocolo da cirurgia guiada, por isso que nós afirmamos que a cirurgia guiada é para todos. Implantes unitário, parcial ou total. O fato de ser uma cirurgia mais segura, planejada anteriormente, ela torna o procedimento mais simples e isso interfere diretamente no pós-operatório, com menos inchaço, menos trauma, com a recuperação mais rápida, trazendo mais conforto ao paciente. Esta etapa do programa terá prioridade para pacientes acima de 50 anos que usam prótese total ou parcial, as conhecidas dentaduras ou PPR, e agora podem ser beneficiadas com uma nova prótese fixa por implantes com a cirurgia guiada, de forma rápida e sem cortes. É importante que as pessoas entendam que a cirurgia de implantes guiados é uma técnica segura, precisa e minimamente invasiva e deve ser feita por um especialista, o dentista credenciado em sistemas de implantes guiados. Para maiores informações, acesse ppoatende.com.br ou ligue para 34 2512 0070. Atendimento aqui em Patos de Minas. Ainda falando sobre saúde, com o avanço da imunização contra a Covid-19, muitos idosos já começaram a retornar ou a retomar as práticas de algumas atividades. Porém, ainda é preciso cuidados, afirmam os especialistas. Todos já devem saber que os cuidados para manter longe o coronavírus permanecem. Com a vacinação contra a Covid-19, muitos idosos já se sentiram mais seguros para retornar ao menos parte das atividades. A vinda da pandemia, a noção de higiene pessoal e de relacionamento social é uma coisa positiva. Então nós tomamos muito mais consciência da importância de lavarmos as mãos, usarmos o álcool gel, um distanciamento mínimo necessário e o uso de máscara. É muito difícil nesse momento nós dizermos que voltaremos ao normal, até onde aquilo que nós vivíamos antes será igual. Mas eu diria que sim, nós podemos, com o avançar da vacinação, com essa consciência do distanciamento social, do uso de máscaras, do álcool gel, nós podemos tentar, principalmente no caso dos idosos, como estamos falando aqui, trazê-los para um convívio social um pouco mais frequente, vamos dizer assim, e que é muito necessário para eles. Após 1 ano e meio de isolamento e com mais informações sobre a transmissão do novo coronavírus, é possível ter um equilíbrio entre os cuidados e a socialização? É claro que uma pessoa idosa vai enfrentar mais dificuldades porque muitas vezes já não tem mais aquele ciclo de amigos que tinha. As atividades são muito mais limitadas. Isso certamente gera um impacto emocional muito maior. Quase 40% dos idosos têm uma doença crônica e 29,8% apresentam 2 ou mais, como diabetes, hipertensão ou artrite, segundo o estudo longitudinal da saúde dos idosos brasileiros realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Ou seja, 70% das pessoas com mais de 60 anos devem ter o cuidado com a saúde como prioridade de forma cotidiana.
Diante disso, o isolamento provocado pela pandemia fez com que idosos ficassem debilitados. Uma coisa que nos afeta muito com o envelhecimento é a sarcopenia, que são a perda da musculatura, especialmente do grupo muscular das coxas, que faz com que nós tenhamos mais dificuldade para nos movimentar e aumenta o nosso risco de queda. Então, o idoso que já perdeu parte da força muscular dele, e quanto mais apático, quanto mais sedentário ele estiver, maior será essa perda. E a recuperação disso para um idoso é muito difícil. Por isso, é preciso estar atento para que se possa buscar alternativas. As pessoas precisam entender, e a relação com os idosos é uma lição, no sentido de que o que a gente constrói ao longo da vida gera impacto no nosso futuro. A gente não vai viver preocupado com isso, a gente não vai viver ocupado com isso, mas entender que a gente precisa estar estimulado, que a mente precisa estar em atividade para que o nosso envelhecimento não seja tão impactado. A seguir aqui no News, a gente mostra como é que fica a previsão do tempo para esta quinta-feira. Vamos falar de futebol. O Cruzeiro saiu na frente, mas no jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro terminou empate. E patenses fazem filas para apostar em concurso acumulado da Mega Sena. A gente começa esse bloco do NTV News falando de futebol. Mais um empate para conta do Cruzeiro, né? Depois do placar em igualdade contra o CRB na rodada anterior, a Raposa também empatou com o Goiás na noite desta terça-feira na Serrinha, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o time celeste continua lutando para se afastar da zona de rebaixamento. Um jogo morno, sem inspirações para os dois lados e poucas finalizações. Os gols saíram no segundo tempo com o contra-ataque rápido do Cruzeiro. Thiago abriu o placar com direito à chuteira lustrada. Mas a comemoração durou pouco, porque 2 minutos depois, o Goiás descontou e Elvis empatou o jogo. Luxemburgo amenizou a situação e disse que o resultado está dentro do que projetou para a equipe celeste. O Cruzeiro jogou um grande jogo, taticamente, identificando o adversário, saíram com vantagem, as coisas estão acontecendo, estão fazendo as mudanças, estão acontecendo. Acho que foi um resultado dentro daquilo que eu coloquei de projeção, contra o CRB, contra o Goiás, são times que estão lá em cima, tem que ganhar. Não, nós temos que ganhar jogos que nós temos que adversário que não estão indo para lugar nenhum, né? Aí são 10 jogos que eu coloquei, não vou falar quais são as equipes, mas nós colocamos 10 jogos que nós temos a obrigação de ganhar e mais 7, contando com esse do Goiás hoje, né? Agora ficaram restando 6, para a gente poder buscar a nossa classificação. Longe da busca de uma vaga para a primeira divisão, o Cruzeiro briga para não ficar no Z4. Em 14º lugar tem 26 pontos, 3 a mais que o Vitória, o primeiro da zona da degola. O Cruzeiro volta a campo contra a Ponte Preta no próximo sábado, às 11 da manhã, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. E vamos preparar para jogar em casa bem contra uma equipe que está com 25 pontos, nós temos 26 pontos, que é a Ponte Preta, que vem evoluindo, vem crescendo, e nós temos que ter a paciência de jogar um jogo sem ficar vulnerável, sem querer partir para ganhar de qualquer maneira, jogar 90 minutos e ganhar o jogo, mas convocar o torcedor para comparecer e ser o torcedor ajudando a equipe, participando com a equipe, entendeu? Nós vamos precisar disso. As pessoas estão aí meio, né, pessimistas, né? Mas nós, dentro do resultado do CRB e do Goiás, são resultados que a gente entende que poderíamos até ter ganho os 2 jogos, nós tivemos mais volume, tivemos mais próximo do gol. Então existe uma evolução da equipe. Precisa começar a vencer nessa evolução, né? A Mega Sena sorteia nesta quarta-feira, daqui a pouquinho, né, o prêmio acumulado de 40 milhões de reais. Esta possibilidade de faturar esta verdadeira bolada mexe com o imaginário de todo mundo. As 6 dezenas do concurso 2407 serão sorteadas a partir das 8 horas da noite. Ao todo, 40 milhões de reais. Uma bolada, não é mesmo? Nos locais de apostas em Patos de Minas, amanhã do último dia para registro das dezenas foi de movimento pontual. Então, fomos para a rua perguntar o que os patenses fariam com o prêmio. Com 40 milhões de reais, são inúmeras as possibilidades para gastar. Para alguns, primeiro a realização pessoal e em conjunto. E a primeira coisa na lista do senhor que o senhor faria com esse dinheiro? Eu ia comprar uma casa, velho. Em primeiro lugar,
eu ia ajeitar minha casa e ajudar que muita gente precisa, né? Ajudar aquele que mais precisava. Nessas 40 milhões de reais hoje, o que o senhor faria com esse dinheiro? Aí eu ia comprar uma boa fazenda para mim, né? Ah, com certeza. E encher de gado? Encher de gado e comprar umas boas casas também para os meus filhos, para minhas filhas e para a gente mais ajudar os pessoal que mais precisa. Eu ia ajudar a minha família, né, em primeiro lugar, que a minha família é muito grande. E depois a gente pensar o que ia fazer do restante, né? Para fazer um bom investimento. Não, eu só ajudava a minha família e mais nada. Porque tá bom, né? E comprar alguma fazenda, e investir em imóveis. Depois é hora de desfrutar. Viagens, investimentos estão na lista das possibilidades que se abrem diante de possível sortudo que pode acertar as 6 dezenas do concurso nesta terça-feira. E depois? Depois ia passear, né? Ia curtir a vida? Ué. E depois nós ia pra praia e ficar feliz. Ia curtir a vida? Ia curtir a vida. Através de um dinheirão desse. E você ia me levar ainda? Aí só na folga. Ia render? É claro que... Eu acredito que é imóveis, né? Porque fazenda hoje só dá trabalho. Tá tudo caro. Tudo caro, né? Com muito dinheiro não tem como você descansar, porque você tem que cuidar, você tem que... Não pode, porque acaba o dinheiro, você sabe. Então, você acabaria você trabalhando mais para acudir, para manter, né? Mas ia valer a pena ganhar esse dinheirão? Mas quem não gosta de muito dinheiro assim, né? Gosta sim, muito, muito mesmo. É muita gente querendo ganhar este prêmio, mas logicamente só quem apostou tem a possibilidade. Agora, só para deixar aquele gostinho, de acordo com a Caixa, caso apenas um apostador ganhe o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 120.400 de rendimento só no primeiro mês. A gente muda de assunto e fala do clima, né? Calor e sensação térmica que incomoda. Tem sido assim nos últimos dias. A meteorologia não prevê chuvas significativas aí para o mês de setembro. O inverno ainda não terminou oficialmente e o calorão já está castigando a região com essa elevação nas temperaturas. Mas afinal, por que essa transição muda tanto o clima? Muitas vezes o pessoal fica um pouco assustado com as temperaturas mais elevadas nesses dias. Nós estamos acostumados agora com a estação mais fria, que está terminando agora a partir do dia 22 de setembro. Nós temos o final do inverno. O que está acontecendo para que essas temperaturas se tornem tão altas? Bom, duas coisas são importantes a gente analisar. O Sol começa a se deslocar do hemisfério norte para o hemisfério sul. Ele deve passar sobre a nossa latitude por volta do dia 30, 1º de dezembro. Ele passa exatamente sobre a nossa latitude. Bom, então nesse período nós podemos esperar sempre temperaturas muito elevadas. Uma outra característica é o fato da baixa umidade. A baixa umidade faz com que nós não tenhamos filtro das radiações ultravioleta. Isso faz com que nós tenhamos temperaturas máximas em torno aí de 37, 38 graus quando nós vemos. O climatologista explica os fatores que provocam o aumento nas temperaturas e derrubam a umidade relativa do ar. Existem as massas de ar que trazem umidade e elas entram para o interior do continente. Só que nesse momento ela está passando por cima da Bolívia, do Paraguai, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o que deixa a nossa região mais seca e chuvosa mais ao sul. Nós esperamos que nos próximos dias haja um deslocamento dessa corrente, nós chamamos de zona de convergência intertropical do Atlântico Sul, que faça com que ela venha intertropical do Atlântico Sul até a parte de baixo, desloque até o Triângulo Mineiro. Então nós devemos ter chuvas, não deve ser tão demorado assim, mas não há muita previsão ainda para o mês de setembro. Nossa reportagem registrou na tarde dessa quarta-feira um fenômeno climático que ocorre principalmente no período da tarde, deixando o céu com uma coloração diferente. É uma névoa seca, não é uma névoa de neblina, como a gente tem costume de ver no início do período frio, que ainda tem muita umidade. O que acontece é que nós estamos numa região de alta pressão. A alta pressão
o ar é descendente. Se o ar é descendente, impede a ascensão das camadas inferiores da atmosfera. Como impede essa ascensão das camadas inferiores? Todo tipo de fumaça, impureza que fica no ar, ele fica bloqueado em camadas mais baixas, o que torna visível esse tipo de impureza no ar. Então não é algo que a gente gostaria de estar vendo, e ela só vai dissipar quando romper esse bloqueio da alta pressão e entrar uma massa de ar nova no local, possivelmente trazendo chuva. A estiagem prolongada, além de piorar a qualidade do ar e exigir cuidados com a saúde, incide também na produção de alimentos. A agricultura está de olho nas chuvas e a água do solo está basicamente zerada. Nós esperamos com que as chuvas retornem, esperávamos mais no mês de setembro e agora parece que isso vai acontecer mais no começo de outubro. Massa de ar seco, né, que deixa as temperaturas mais elevadas na região. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para amanhã. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. Nesta quinta-feira, em Patos de Minas, a tendência é de poucas nuvens e névoa seca. A temperatura deve variar entre 19 a 35 graus. Em Carmo do Paranaíba, a máxima prevista é de 34 graus. Em Patrocínio, a previsão é de temperatura máxima de 35 graus. Em Vazante e São Gonçalo do Abaeté, pode fazer ainda mais calor, com os termômetros devendo marcar mínima de 20 e máxima de 37 graus nesta quinta-feira. Daqui a pouco aqui no News tem análise da notícia. Especialistas defendem que imunização massiva pode prevenir o aparecimento de variantes da Covid-19. Você vai ver que bar é interditado por descumprimento de protocolos sanitários e proprietário recebe multa. E ainda, o boletim epidemiológico confirma 20 novos casos de coronavírus em Patos de Minas, mas não registrou óbitos nesta quarta-feira. O surgimento das variantes do novo coronavírus preocupa autoridades em saúde no mundo todo, né? Mas fica uma pergunta, será que é possível prevenir o aparecimento dessas mutações da doença com a imunização massiva? Pois é, a ideia é defendida por muitos virologistas e é sobre este assunto que a gente vai falar agora ao vivo com o Gabriel Fernandes, pesquisador da Fiocruz, que está conosco aqui no NTV News mais uma vez, já agradecendo por você estar conosco. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Odair. Agradeço o convite. Pois é, Gabriel, a gente entendendo aí como ocorrem as mutações do vírus, é possível concordar com esse pensamento de alguns virologistas, não? Sim, algum tempo atrás tinha até saído uma reportagem falando que o Brasil era uma grande fábrica de vírus, de variantes, justamente porque ele estava com níveis de transmissão muito altos, né? Então, se a gente pensar que o vírus, cada vez que ele reproduz, ele gera uma nova mutação, algum momento uma dessas mutações pode dar um sucesso e gerar uma nova variante. Então, quanto mais vírus circulando, quanto mais ele reproduzir, maior a chance da gente gerar uma nova variante. Então, isso faz todo sentido. Bloquear a transmissão é o primeiro passo para evitar o surgimento de novas variantes. Agora, Gabriel, nesses 2 anos aí, né, de pandemia, as mutações vêm ocorrendo, a gente observa acima da nossa capacidade de imunizar as populações, né, ou numa velocidade diferente. Isso a gente pode observar como falha nas políticas públicas em saúde ou é mérito aí para o vírus nesses casos? Todos os vírus passam por isso, né? Então, todos os vírus eles têm uma taxa de mutação muito alta, porque para um vírus reproduzir é muito fácil. A cada ciclo, ele gera milhões de novos vírus. Então, ele é como se fosse uma metralhadora giratória. Ele tenta todas as mutações. Se uma der sucesso, a gente vai ter uma nova variante se consolidando. Então, ou seja, a gente está competindo com um inimigo que é muito bom nisso. Então, a gente precisa ser extremamente organizado e juntar medidas, né? Tanto a ação de uso de máscara para evitar que a gente dê chance para o vírus usar essa metralhadora giratória dele.
Então, o inimigo, a gente não está conseguindo acompanhar. Observando os números de imunização, já que a gente está falando dessa questão de imunizar aí, dessa possibilidade da gente cercar essas variantes, cerca de 31,9% da população brasileira, né, está aí totalmente imunizada com as 2 doses. Isso números que a gente pega atualizados dessa semana. Ainda assim, se a gente observar essa questão aí desses quase 40%, a gente ainda corre o risco de uma nova onda por causa dessas variantes, diante de uma não imunização maior que a gente não tem dessa população brasileira aí, Gabriel? Pois é, o Brasil ele está indo por um caminho bom, né? Então, a cada dia a gente tem mais pessoas imunizadas. Mas a gente tem que lembrar que isso não é uma epidemia no Brasil, isso é uma pandemia. Então, enquanto a população do mundo todo não estiver protegida de maneira adequada, a gente pode ter uma nova variante surgindo em outro país que vai chegar para dar problema aqui no Brasil. Foi o caso da última Delta, por exemplo, né? Que ela surgiu na Índia em um cenário que tinham pouquíssimas pessoas vacinadas e uma grande quantidade de pessoas infectadas, e isso acabou selecionando essa variante. E aí ela espalhou para o resto do mundo todo. Então, hoje a Delta ela é predominante aqui no Brasil já também. Então, se a gente olha os nossos vizinhos, por exemplo, o Uruguai está bem vacinado, o Chile está bem vacinado, mas o Paraguai não está. Então, se surge uma nova variante lá no Paraguai e ela vem aqui para o Brasil, ela pode espalhar aqui também, né? É claro que ela vai espalhar menos do que se a população toda não estivesse vacinada, mas ela ainda pode espalhar, que é o caso da Delta, né? Ela chegou lá no Reino Unido, em Israel, nos Estados Unidos, em países que têm uma alta cobertura vacinal, e ela continua espalhando. Ela não mata tanto quanto mataria antes, né? Porque muita gente está vacinada, mas espalhar continua espalhando. Esse precisa ser um entendimento global, né, Gabriel? Justamente. Gabriel, a gente agradece a sua participação por aqui, sempre nos trazendo a informação, né? Claro, agregando ainda mais o nosso conteúdo. Sabemos aí da carga de trabalho que você tem durante o dia, mas disponibiliza esse horário seu aí, né, da sua residência para falar conosco. Muito obrigado, viu? Sempre que precisar é só chamar, tá bom? Muito bem. Obrigado ao Gabriel da Fiocruz. A gente então segue aqui com o NTV News. Está na hora da gente falar dos números da Covid-19. Quem já está comigo aqui na nossa bancada é a jornalista Ludmila Bahia. Vamos aos números da Covid em Patos de Minas. Nesse pós-feriado, né, o boletim de hoje mostra que foram contabilizados 20 novos casos da doença e o boletim não registrou novos óbitos, como a gente percebe aí, mantendo em 539, né, a quantidade de pessoas que perderam a vida para o coronavírus. Ludmila, boa noite. Odair, como vai? Boa noite novamente. Tudo bem? Novamente, boa noite. Tudo bem. Coisa boa. Bom estar de volta. E que bom tê-lo aqui na bancada. Estava com saudade desse momento aqui de dividir também essa análise da notícia com você. Eu não aguentava mais ficar em casa, estava querendo voltar. Coisa boa, até porque não dá para fazer muita coisa também nesse período e tem que ficar vigilante. Bom, daí a gente tem já algumas semanas aí esse movimento de queda nos casos da Covid-19 em Patos de Minas, tanto que a gente vê aí um boletim com menos casos ativos, menos pessoas se recuperando em casa, mas volta a crescer aí, né, o total de casos internados, de pessoas demandando cuidados hospitalares, mas dentro, né, daquele limite que a gente entende que é um quadro de queda. Entretanto, a prefeitura, apesar do estado dar números diferentes, diz que não há óbitos confirmados, mas a gente vê comumente a prefeitura fazendo essas atualizações posteriormente. Então a gente tem números diferentes de mortes no boletim municipal com o estadual. Então a gente tem um quadro aí que a gente agora sim volta para aqueles dados que a gente tinha lá na primeira quinzena de janeiro, por exemplo, e que continue dessa forma. Antes daquele pico que deixou todo mundo muito preocupado, né? Voltamos àqueles números ali, lá logo após ali o início do ano, né? Quando nós tínhamos uma certa tranquilidade que depois se transformou em muita dificuldade, né, Ludmila? Mas vamos dar uma olhada também nos números aí da ocupação hospitalar, né? Os dados da ocupação hospitalar estão aí na tela, com algumas variações, Ludmila, entre o boletim da segunda-feira e o de hoje. Pois é, Odair, a questão de internações ainda
está numa situação confortável quando a gente analisa o percentual. De longe, a gente vive aquele caos que perdurou por muito tempo, com o colapso, principalmente na rede pública, com leitos clínicos, na rede na rede pública também a gente passou um sufoco danado com a indisponibilidade de leitos de terapia intensiva. Então a gente vê um quadro muito positivo do que a gente já viveu. Agora a gente coloca a luz aí porque a gente tem um aumento de internados e a gente vem aí de um período de pós-feriado, que a gente tem que ficar atento como é que vai ser esse comportamento, mas como bem disse o Gabriel aí, a nossa arma diante a isso tudo é a vacinação. Muitos municípios já estão avançados aí na imunização, inclusive de adolescentes, é o caso de Belo Horizonte, municípios da região também, Patos de Minas caminhando para isso, hoje e amanhã a imunização das pessoas de 19 anos, já tem também aí a previsão para a imunização dos de 18 e por aí vai. Então, cada cidade no seu ritmo, umas bem mais adiantadas, outras tentando chegar aí, porque a gente tem, como bem Gabriel disse, um lapso muito grande de tempo, desde o início da vacinação até hoje. Com isso, a variante ou as variantes aproveitam para surgir e aí deixar a gente sem saber muito bem o que fazer. Daí os cuidados que a gente tem que tomar nesse período, mesmo vacinados, né, aguardando aí para que a situação melhore cada vez mais. Mas por falar em cuidados, Ludmila, o proprietário de um bar localizado na Avenida Brasil, no centro de Patos de Minas, ele foi multado em 400 UFPM, cerca aí de R$ 1.700 e poucos reais, após a 4ª notificação por descumprir normas do protocolo sanitário contra a Covid-19, segundo informou a fiscalização aí da Prefeitura. O comércio ficará interditado por 30 dias, de acordo com o município. No último sábado foram flagrados lá, neste bar, clientes sem máscara e aglomerados. No fim de semana, outro bar também foi interditado pelos mesmos motivos. A gente precisa ficar consciente, também não é só o dono do bar que aí é multado e que precisa tomar esses cuidados, não. Nós, né, como frequentadores, precisamos ficar atentos também se vamos estar expostos num local com um maior número de pessoas, né? Naturalmente, se a gente frequenta esse tipo de ambiente que não segue protocolo, não segue regra, fica difícil também a gente ter todo esse controle, mas a gente observa aí as autoridades atentas a isso, mesmo que após a ocorrência do fato, que é o caso aí dessa notificação, mas que ela está acontecendo. Então, um alerta para os proprietários de estabelecimentos como esse, bem como também para a população, porque fica essa sensação, com diminuição de casos, que está tudo bem. Mas, afinal de contas, nós estamos em meio a uma pandemia ainda. Todos nós, eu, Odaí, você, quer que isso acabe o quanto antes. Por isso, essa colaboração coletiva faz a diferença. Muito bem. Vamos fazer uma parada rápida, Ludmila. A seguir, a gente mostra que moradores dos distritos de Pindaíbas e Alagoas prestaram depoimentos na Câmara em sessão da CPI da Copasa nesta quarta-feira. A principal reclamação nas localidades é sobre o tratamento do esgoto. A CPI da Câmara Municipal, que investiga supostas irregularidades que estariam sendo cometidas pela Copasa em Patos de Minas, ouviu nesta quarta-feira moradores dos distritos de Pindaíbas e Alagoas. A principal reclamação nessas localidades é sobre o tratamento do esgoto. O primeiro depoente foi o senhor Adair Gomes, morador do distrito de Pindaíbas há cerca de 60 anos. Na oportunidade, ele falou a respeito do tratamento de água e de esgoto do distrito, que, segundo afirmou, deixa a desejar. Há queixas de falta de água e o tratamento de esgoto é cobrado pela coleta, mas não é tratado. Que vende a água para o povo lá, por isso até muito caro, né? Não é barato, né? E esgoto, por exemplo, não tem tratamento, né? Que fica lá, descarta lá no jeito que até corta um corguinho lá. E é isso. E enterro da captação deles lá da represa, nem cuidar direito eles não cuidam, porque está toda suriada, gado bebe água lá dentro da captação da água mesmo. Paga, ué. Isso aí vem junto no talão da água, aí se não pagar, corta, né? Já o segundo depoente foi o senhor Laércio, que esteve representando o distrito de Alagoas. Lá,
Ele afirma que o tratamento de água é satisfatório, entretanto não há coleta e nem tratamento de esgoto, o que seria igualmente necessário para os moradores. Reclama uma vez da conta, mas sobre o atendimento, a qualidade da água também melhorou bastante. Agora não há o tratamento do esgoto, nem coleta nem tratamento, né? Isso é uma coisa pendente que a gente espera que possa acontecer no futuro. Ainda a comunidade não tinha manifestado, mas sabemos que é uma necessidade, porque o esgoto coletado na fossa, no fundo do quintal, não é um destino adequado, né? As falas dos depoentes deram ainda mais peso ao que já vem sendo questionado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga os serviços prestados pela Copasa em Patos de Minas. O serviço de esgotamento sanitário no município e nos distritos e a qualidade desse serviço. Em relação ao distrito de Pindaíbas, que tem 3 pontos de descarte de esgoto, né, e que esse esgoto vai para os cursos d'água da região, né? E um ponto que eu destaco também do depoimento do seu Laércio, de Alagoas, do distrito de Alagoas, é que lá não existe nem a coleta e nem o tratamento de esgoto. Isso é importante ressaltar, por quê? Porque no contrato assinado em 2008 e em seus aditivos, que foram assinados no decorrer do tempo, previa que a Copasa, além de fazer a estação de tratamento de esgoto dentro do município de Patos de Minas, faria também nos distritos da região, e era uma responsabilidade dela fazer esse tratamento de esgoto também nos distritos, também na região do município. Cada morador representante da sua comunidade está trazendo realmente as fragilidades que eles têm encontrado em relação à Copasa, né? Agora, esses problemas, vamos dizer assim, essas dificuldades, elas não são diferentes. Elas são basicamente as mesmas preocupações de todos os distritos apresentados até agora. Por fim, há também a reclamação quanto à reposição do asfalto, quando há necessidade de correção nas redes de água e de esgoto, o que pelos relatos também deixa a desejar. Essa reclamação, ela está acontecendo tanto nos distritos, né, quanto aqui na sede, né? As pessoas que já participaram da oitiva, nós já detectamos isso aí. Então um item, né, também que a Copasa precisa melhorar esses serviços aí na recomposição do asfalto. Reclamações que a gente já noticiou aqui, né, no jornalismo da NTV, com relação aos distritos. Já tivemos aí algumas reclamações relacionadas a isso. Agora chega a CPI, mas a CPI ela acaba deixando o assunto principal como segundo plano, né? Não que ouvir os moradores de cada localidade não seja importante, mas a totalidade, o maior objetivo, aparentemente foi deixado um pouco de escanteio no momento como esse, quando você começa a ouvir moradores das localidades que merecem toda a voz, merecem ser ouvidos, mas que no momento como esse a gente deveria estar discutindo outras situações dentro de uma CPI como essa, né? O poder emana do povo, ponto. Sim. Agora, nenhuma novidade, nada a mais para acrescentar do que já se sabe. E aí a CPI tem que acelerar. Ela foi instaurada em 11 de junho, então praticamente 90 dias, que é o prazo regimental. Ela pode ser prorrogada, que de fato será, porque não tem esse relatório, esse desfecho de tudo que foi apurado até agora. Mesmo porque a gente sabe que a empresa que foi contratada sequer ainda apresentou um resultado, o que leva tempo para averiguar todas essas questões que a Copasa diz que entrega, a questão do esgoto, a questão da qualidade da água, tudo isso está sendo apurada por uma empresa terceirizada contratada pela Câmara Municipal de Patos de Minas. Fato é, Odair, que a Câmara precisa agilizar, ouvir quem pode acrescentar, porque essa questão, essa reclamação é geral. Basta buscar as reportagens que nós já fizemos, tudo isso faz parte da documentação e de argumentos que a própria CPI pode colocar no bojo de tudo que investiga. Agora é preciso acrescentar
e saber como vai passar esse relatório e as sugestões que dará ao Executivo. Essa é a grande questão e o papel da CPI. Até agora a gente viu pouquíssimas pessoas ligadas à Copasa sendo ouvidas. Belo Horizonte ainda, por exemplo, não foi chamada. A gente teve lá no início o atual, né, governador à época da assinatura do contrato, Aécio Neves sendo citado, e morreu esse assunto. Vai ser, não vai ser? A Copasa, que tem que apresentar aí documentos, provas, para dizer o contrário do que a gente tem ouvido aí em alto e bom som com relação à prestação do serviço, à qualidade e outros problemas mais, a recomposição asfáltica. É preciso aí acelerar esse processo, porque o tempo está correndo e é só uma coisa de falar de novo. Isso a gente já sabe. Até porque a população espera uma resposta mais conclusiva, espera uma conclusão dessa situação toda, e o que aparenta é que está andando muito lentamente, né? Nesses quase 3 meses aí em que foi instalado, desde que foi instaurado esse processo aí, essa comissão. O que deixa transparecer é que está muito longe de uma finalização de todos esses trabalhos, né? Porque pessoas chaves ainda precisam ser ouvidas e talvez até depois que essas pessoas forem ouvidas, seja necessário que algumas que foram ouvidas lá no início, que são peças importantes, sejam convocadas novamente para que possam fazer defesa ou acrescentar ou mudar o discurso, e cabe à comissão, à CPI, buscar esses elementos e provas. Então é isso que a gente espera, uma celeridade de fato e um contexto do que acontece, não apenas reforçar aquilo que todo mundo já sabe. Muito bem, Ludmila, obrigado por sua participação aqui. O dia foi longo, a jornada ainda não terminou, mas você veio direto do Estúdio 2, né, para participar aqui conosco. Muito obrigado por sua participação aqui no News. E amanhã eu estou de volta com você, Odaí, seja bem-vindo, que agora você tem a energia aí para seguir esse próximo ciclo aí. Obrigada a todos pela companhia e amanhã a gente se vê, viu? Boa noite e até amanhã.